Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Eu sempre aqui tento, de quando em vez, trazer à baila pessoas, personagens é a palavra, personagens. O Pedrinho chamou o Zé Colmeia assim, personagens que torcem a favor da 777, contra o Vasco e a favor dele ter poder através do Vasco. E ele não esconde isso de ninguém, né? Zé Colmeia torce para a 777, que é a volta da 777, em dado momento sempre puxa para defender a 777 e sempre contra o Vasco. Porque se você ficar ao lado da 777, não tem outro caminho a não ser ficar contra o Vasco. E antes de passar a minha conclusão dessa introdução 1, eu entro aqui com a introdução 2. Quem é o Zé Colmeia, né? Bom, o Zé Colmeia é aquele que nada é pelo Vasco. Nada faz pelo Vasco. Ah, mas ele fez aquelas obras lá na sede náutica, blá, 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 blá. O menino procurava, né? O rapaz procurava ser vereador em nome do Vasco. Então ele pensou, vou fazer algo para poder dizer ao torcedor que eu sou vascaíno, né? Que eu quero muito ajudar o Vasco como vereador, né? E se você quiser votar em mim, eu serei um vereador para o Vasco e não para o munícipe. Isso é de uma estupidez cavalar, né? O vereador tem coisa pra caceta para fazer, né? Se ele entrasse como vereador, ainda bem que não entrou, deveria, se tivesse culhões, ajudar aquela área ali, onde nossa sede está fincada, onde lá em 1900 e pouco, torcedores criaram o nosso clube, né? Barreira, adjacência, comunidade satélite da Barreira, né? Mas é tudo por poder. Primeiro, vereador pelo Vasco, né? E mais, quis criar a cidade do Vasco em Miguel Pereira. Tem vídeos dele aí, onde a diária era 1.500, pensando sempre no torcedor do Vasco, que não é nababesco, né? Tem uma condição precária. A maioria do torcedor vascaíno, ela é desapercebida, e a palavra é essa, desapercebida, de grana, né? E ele queria criar a cidade do Vasco, o argumento de ser um vascaíno de primeira. Por que não tentou criar Barreira Feliz, né? Moradias melhores, melhorar o saneamento, essas coisas todas aí, né? Não fez, porra. E, é claro, o rapaz, o menino, quer ser presidente. Há pouco tempo disse, me aposentei, agora vou ser Vasco full time. Ele quer ser presidente, né? Lá atrás disse que não, mas agora quer ser presidente. Bom, sempre reitero isso, nunca fui Pedrinho, nunca vou estar ao lado de quem ajudou a vender o Vasco. E o Zé Colmeia foi um dos que ajudou a vender o Vasco. Nem Pedrinho, nem Salgado, nem esses caras que estão aí, todos eles. Mas respeito a sua opinião. Aqui é um canal de opinião, né? Só não posso deixar que coisas que venham ficar contra o Vasco, eu deixe de opinar, né? E o ponto específico aqui é o seguinte, com relação lá ao Transferban, que uns cravaram que o Vasco vai ficar sem contratar em 3 janelas e tal. Teve um cara aí até que reclama que a notícia sai, o youtuber posta, a notícia postou meio-dia e 1, meio-dia e 2, tava o vídeo lá desse cara que, não, pô, que é isso? Eu não faço isso não, tal. Inacreditável, né? A celeridade que esse youtuber postou, né? A notícia, urgente, né? Quanto mais desgraça é melhor. Parece que babam pela desgraça do Vasco, né?
E aí, lá dizia que o Vasco, não sei o quê, Transferban, ninguém disse, né, que isso aí ainda é resquício da 777. Sforza, Adson, e vem mais por aí, tudo da 777. E o Zé Colmeia disse o seguinte: olha, você bateu no peito quando entrou no Vasco, agora decide. Também penso assim. E está tentando decidir, né? Tem muita coisa errada aí. Vasco estava sem pagar, os que não sabem, né? Tem muita gente que não sabe, vem aqui para pegar conteúdo, para depois poder falar, porque esses meandros não dá para entender, né? Isso aí falta mais estofo intelectual. Vasco estava sem pagar as dívidas tributárias, que estava suspenso através de um pedido, e sem pagar as dívidas trabalhistas e cíveis, né? Está sem pagar. E agora voltou a pagar as dívidas tributárias, e as dívidas trabalhistas e cíveis estão lá na recuperação judicial, e o Vasco vai voltar a pagá-las lá para setembro ou outubro. Então o Vasco nada pagava até setembro, né? Agora em abril ou maio voltou a pagar as dívidas tributárias, que é um valor alto por mês, e vai voltar a pagar em outubro as dívidas da recuperação judicial, né? Mensalmente. Então o Vasco tem que ter um cuidado com isso aí. E o Transferban, esses valores aí para trás, que eram da 777, não podem chegar e simplesmente dizer que o Pedrinho tem que resolver tudo. Eu sou um crítico ferrenho dele, e tem que resolver mesmo. E ele está resolvendo, colocou alguns valores na recuperação judicial e agora para frente não pode colocar mais. Até pode, né? Outro dia eu fiz aqui uma pesquisa no STJ e vi, tem muita decisão permitindo ao juiz da recuperação judicial que novas dívidas depois da recuperação judicial, as dívidas para trás da recuperação judicial, todas ficam lá dentro. Algumas dívidas pontuais da recuperação judicial, depois dela, da instauração, né, depois que o processo de recuperação judicial é aceito para começar, entrem. Mas é difícil, tem que ter autorização judicial e os credores que lá estão, os atuais, que estão na recuperação judicial, desde o começo dela, aceitem. Então ninguém vai querer diminuir a sua fatia, né, ou aumentar o prazo, e o juiz, é difícil ele conceder um negócio desse, mas é possível, né? E aí o Vasco agora está se organizando do estrago todo que a 777 fez. Então esse Zé Colmeia vem e diz que tudo tem que ser decidido, tudo tem que ser resolvido. Eu sou um crítico ferrenho do Pedrinho, mas tem coisas que não dá para você resolver, né? Uma delas, tem uns que defendem que não seria necessária a recuperação judicial. Se outras medidas tivessem sido tomadas antes, não precisaria. Mas se chegou onde chegou, a recuperação judicial afasta você da falência. A falência está aqui, a recuperação está aqui, né? Longe de ser o primeiro passo da falência, a recuperação judicial. O primeiro passo da falência é não fazer recuperação judicial, não começar a pagar e deixar que várias execuções individuais apareçam por aí, explodam por aí. E na recuperação, o que você faz? Você coloca ela num juízo universal da falência, que também pode ser chamado de juízo universal da recuperação judicial, para que você pague paulatinamente valores menores com deságio e num prazo bem maior, né? Mas qual o tópico do vídeo realmente, Marcelo? É esse. O Zé Colmeia dizer o seguinte: olha, a 777 comprou parcelado. Você comprou parcelado também. Qual o problema de ter comprado parcelado e agora você não resolver e botar na recuperação judicial? Acontece que a 777, quando foi colocada para comprar o Vasco, era para o Vasco ser campeão, que seria tudo uma mil maravilha, e não para ele entrar, comprar jogador parcelado, pegar todos os dinheiros dos nossos crias, né? Alec, Peck, Marlon Gomes, Andrei, Pedro Raul, que foi um bom dinheiro, Eguinaldo, adiantamento de partidas, né? Então você defender a 777 e colocar o Vasco no mesmo balaio agora, dizendo que o Vasco é mal pagador, eu até acho que a gente não pode daqui para frente colocar dívidas, nem tentar colocar dívidas novas na recuperação judicial velha já instaurada. Mas para se adequar
E para se começar a pagar, você vai colocar o Vasco, né? Essa diretoria que eu não apoio, mas está tentando alguma coisa nesse ponto específico, porque tem cara que só bate. Mas eu sou Vasco. Se eu não passar para os meus inscritos aqui o que tem que ser feito para salvar o Vasco, né? Não tem vídeo. Aqui é o que eu penso para que seja salvo o Vasco. Porque uns querem só que o Pedrinho se ferre. Se o Pedrinho se ferrar, o Vasco se ferra junto nesse momento, né? Então esse vídeo aqui é para deixar bem claro que não há possibilidade de você falar que o Vasco hoje está agindo igual a 777 fez, porque colocou valores, está tentando colocar valores, e já colocou, de dívidas pretéritas na recuperação judicial. O Vasco tem que se adequar, né? Foram muitos gastos feitos, muitos. O Vasco até hoje não pagou aí, soltei até um vídeo anterior, o escudeiro, aquele presente de Ouriquim que nos deu lá, acho que está em torno de 5, 6 milhões. É muito dinheiro, muito calote que foi dado, que agora está tentando minimamente se resolver isso. Apesar de o Pedrinho ter trabalhado para vender o Vasco, ser roxo, ser amarelo junto com o roxo, e eu não gostar do Pedrinho, eu penso no Vasco. E hoje, a forma de você voltar a tocar o Vasco é recuperação judicial, pagar aí durante anos e anos, né? E não deixar que outras despesas explodam para que você não tenha como pagar a recuperação que vai ser começada a pagar lá para setembro, outubro, e honrar as dívidas tributárias e tocar o barco também, pagar salário, né? Pagar pessoal, viagem, uniforme, né? Uniforme não, perdão, comida, essas coisas todas, logística, né? E fazer alguma coisa como está fazendo aí, Nike, que paga mais. Uma coisa é você criticar o Pedrinho, como eu critico aqui. Devo ter uns 100 vídeos criticando o Pedrinho. Mas quando for para salvar o Vasco, para mostrar ao meu inscrito que se não for feito assim o Vasco quebra, que hoje pode quebrar porque virou empresa, e aí não tem sentido eu estar aqui só criticando. E tem uns que só criticam, não sabem nem como o negócio é feito, mas quer criticar só para meter a porrada no Pedrinho. Eu meto sim, quando tem que meter. Mas tem que dizer que nesse formato agora, no ponto que chegamos, né, tem que ser feito dessa forma aqui. E não chegar a aceitar Zé Colmeia dizendo que o Vasco está agindo mal, porque não está pagando, e blá blá blá, não tem dinheiro. Ah, mas ele gastou com o Lloyd. Erro do Pedrinho. Gastou com erro do Pedrinho, né? Erro do Pedrinho. Por exemplo, agora o Vasco poderia tentar vender o Léo Jardim. Tem gente que é contra. 60 milhões. Paga essas porra toda logo aí. Paga Esforza, paga Adson, paga outros clubes que estão aí dentro da recuperação judicial, né? O Vasco tem que ser tocado, né? E as ponderações têm que ser feitas não com relação a Pedrinho, mas com relação ao Vasco. Se não for assim, o Vasco quebra. Muito cuidado aí com o que se ouve, porque ao criticar o Pedrinho, querer a quebra do Pedrinho, eu quebro o Vasco. E eu jamais vou querer que uma das coisas mais importantes da minha vida, depois da família e do meu trabalho, é o Vasco. Se gostou dos inscritos, se gostou dos meus comentários, se inscreva. Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.